Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje, continuando as nossas dicas de direito administrativo, nós vamos falar sobre a linha do tempo de ocupação de um cargo público, ou o ciclo de vida de um cargo público. Muito bem, todo cargo público, após a Constituição de 88, e especificamente o Serviço Público Federal com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, né, a Lei 8.112, no caso do âmbito federal, e os estados e municípios têm as suas respectivas leis, a ocupação de todo o cargo público deve ser feita por meio de concurso público. E os concursos públicos, a legislação prevê que sejam concursos de provas ou de provas e títulos, o que implica em dizer que o que acontecia antigamente, o chamado trem da alegria, não pode mais acontecer hoje para a ocupação de cargos públicos efetivos. Muito bem, em sendo realizado o concurso, são homologadas geralmente uma lista de candidatos classificados. Né? Normalmente esses classificados são algumas vezes o número de vagas. Se não me falha a memória, são 5 vezes o número de vagas. Acontece que os aprovados dentro das vagas, eles têm direito líquido e certo à nomeação. Antes havia um entendimento que o fato de você ser aprovado em um concurso público, mesmo que fosse dentro das vagas, isso não lhe garantiria o direito à nomeação e sim somente meras expectativas. Depois de alguns julgados, se entende que o aprovado dentro das vagas de concurso ele tem sim direito líquido e certo. Muito bem, os classificados dentro do número de vagas, eles são convocados para assumirem cargo público. Geralmente o primeiro ato administrativo publicado a esse respeito é a nomeação. Geralmente é uma portaria que é publicada no Diário Oficial. No caso dos cargos públicos federais, é no Diário Oficial da União. A nomeação, ela marca um primeiro momento, um segundo momento, na verdade, né? O primeiro é o concurso público. A nomeação, ela marca o momento do provimento do cargo. Nomeação gera o momento de provimento. A nomeação nada mais é do que uma convocação oficial da administração pública, convocando alguém aprovado em concurso para assumir um determinado cargo público, certo? E aí o candidato, ele tem um prazo de até 30 dias para comparecer àquele órgão público, apresentar que ele atende os requisitos para assumir aquele órgão, né, aquele cargo, que vai desde exames médicos, laboratoriais, a documentações que comprovem os requisitos para assumir esse cargo. E aí o servidor tem esse prazo, em ele apresentando toda a documentação, dentro desse prazo ele tem que tomar posse, dentro desse intervalo de 30 dias. Caso ele não tome posse, sua nomeação é tornada sem efeito. Tomando posse, ele pratica entra no outro ciclo de ocupação do cargo público, que é o ciclo da investidura. No primeiro momento é o provimento, com a nomeação, e agora a posse tem a investidura no cargo, que é quando ele efetivamente se torna servidor público. No entanto, ele, após tomar posse, ele tem até 15 dias para entrar em efetivo exercício. Se ele não entrar em efetivo exercício no prazo de até 15 dias, ele é exonerado. Ou seja, ele se tornou servidor público e deixa de se tornar servidor. E qual a importância do efetivo exercício? É a partir de quando você começa efetivamente a trabalhar e a partir de quando efetivamente começa a surtir os efeitos financeiros, ou seja, a partir de quando você começa a receber remuneração. Muito bem, cumprido esse ciclo, de você ser nomeado, tendo acontecido o provimento do cargo, você tomar posse no cargo, ou seja, você teve a investidura no cargo público, se tornou efetivamente servidor, e você entrou em efetivo exercício, ou seja, você começou efetivamente a trabalhar. A partir daí, você vai cumprir um período chamado de estágio probatório. Até um tempo atrás, havia uma divergência se o estágio probatório era de 2 ou 3 anos por causa de um dispositivo constitucional chamado de estabilidade. A Lei 8.112 dizia que o estágio probatório era 2 anos, e a Constituição diz que o estágio probatório no serviço público é de 3 anos. E aí, depois, passado algumas divergências, se entendeu que o estágio probatório também é de 3 anos, a semelhança da estabilidade do serviço público. O que é o estágio probatório? É uma avaliação, um período de experiência que o novo servidor público vai passar para, em sendo aprovado o seu trabalho, em sendo aprovado a sua
dedicação ao trabalho e cumprir os requisitos para a função, ele adquire estabilidade no serviço público. No entanto, alguém que está em estágio probatório pode já ter estabilidade no serviço público quando ele já ocupou um outro cargo público anteriormente e pediu vacância por motivo de posse em outro cargo inacumulável. Tá? Então, ele passou o estágio probatório, ele adquire estabilidade e aí, o que é a ideia da estabilidade? Ele não tem expectativa de ser demitido, né? Ou seja, ele tem uma segurança que não vai ser demitido por conta de arbitrariedade de algum gestor público. Passado o período, né, da estabilidade, espera-se que ele tenha uma vida longa, em média se espera de 25 a 35 anos para que alguém passe a fazer jus à aposentadoria, né? Então, aí fecha o ciclo, após a estabilidade, os anos de trabalho, vai fechar o último ciclo, que é o período da vacância. O que é a vacância? A vacância é quando você torna um cargo público vago. Aí nós fechamos assim a linha do tempo, ou o ciclo da ocupação de um cargo público. Sendo que a vacância, existem vários motivos que podem vir a levar à vacância. Entre eles, a aposentadoria, que é o mais esperado, né? Posse em outro cargo inacumulável, quando você passa num outro concurso público e você quer ter assegurado o seu vínculo nesse outro cargo, caso você deseje, enquanto durar o estágio probatório do outro cargo, por motivo de falecimento do titular do cargo, né? Entre outras situações que a legislação prevê. Então, aí só recapitulando, quais são os ciclos ou a linha do tempo de ocupação de um cargo público? Começa com o concurso público, passa pela nomeação, que é o provimento, depois nós temos a investidura no cargo, que é a posse, o efetivo exercício, que é a partir de quando se gera os efeitos financeiros de se ocupar um cargo público. Nós vamos passar por um período de estágio probatório para após adquirir estabilidade e o ciclo se fecha com a vacância, ou seja, o cargo passa a estar desocupado. Beleza? Essa foi mais uma dica de direito administrativo. Espero que seja proveitoso para você essas dicas e bons estudos.